Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para não perder as continuações. E não se esqueça de deixar o seu feedback nos comentários do que achou da obra e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Os habitantes do céu não precisam pensar no submundo. O rapaz estava sentado na mais absoluta escuridão, olhando para a tela, tentando se forçar a assistir até o fim. Ele arrancava a pele das mãos com os dedos, pensando que aquela citação se encaixava perfeitamente, e refletia que teria que assistir a tudo, se perguntando o que aconteceria se fosse para o inferno. Exausto, o adolescente viu a notificação e disse que precisava assistir até o fim. Pensou que uma pessoa vivendo no inferno sonharia com o céu a cada segundo. Olhando fixamente para a notificação, ele sentia que precisava terminar, mas então seus olhos se iluminaram e o jovem de cabelos escuros se perguntou por quê. Levantando os olhos, ele questionou o motivo de estar fazendo aquilo. O prisioneiro caiu morto sobre a pedra, ouviu as vozes de seus pais e se perguntou quem estava o chamando. De repente, lembrou-se de seu nome e das palavras de seus pais, que não deveria acordar sua irmã, pois ela atrapalharia o irmão. Veio à memória um passeio com Al dentro do carro e ele pensou que estava vendo de novo aquele sonho, sobre a noite em que voltavam para casa em família. Então, uma luz forte de um carro vindo na direção contrária cegou sua visão. Ele se levantou e viu um livro ao seu lado. Não sabia quanto tempo havia passado. Acordou sozinho, os ouvidos uniam com o tempo. Ao pegar o livro nas mãos, pensou que havia recebido as origens da divina arte marcial da cultivação. Ao abri-lo e começar a ler, refletiu com exaustão sobre a mensagem. Assista até o fim, se quiser voltar para casa. Achou que, se tivesse sucesso em tudo, poderia voltar para os braços da família, mas sentia que já não conseguia completar o treinamento. De repente, uma notificação apareceu parabenizando por ter concluído o treinamento. Ele ficou imensamente surpreso e animado. As pedras começaram a se mover, levantando poeira. Com lágrimas nos olhos, o garoto olhou para a luz e pensou em tudo o que havia feito. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Logo tudo acabaria, logo sua família estaria ali, e pensou que, assim que a porta se abrisse, o herói caiu de joelhos e percebeu que o lugar onde havia chegado não era o fim do mundo, e sim uma mentira. De pé, na beira do precipício, olhando para o palácio, ele refletiu. Aquilo era só o começo. O adolescente caiu de joelhos, bateu no chão com as mãos e perguntou se tudo o que já havia sofrido antes não era o suficiente. E por quê? Cerrou os punhos e disse que fazia aquilo há 10 anos, e se perguntou o que mais precisaria fazer para ver o fim do mundo. Foi então que alguém o chamou por trás. Um homem com um cocar vermelho se aproximou. Ele perguntou o que o jovem estava vestindo e escutou sua voz. O recém-chegado, com um sorriso estranho, disse que se o deixasse ir, sua família morreria de fome. Então o camponês tirou uma adaga e perguntou se poderia cortar um pedaço da própria carne. O herói olhou com horror e ficou em silêncio. A lâmina caiu no chão com um som metálico. O adolescente se arrastou lentamente para longe do cadáver, aterrorizado. Olhou para ele e murmurou que não era sua culpa. Centenas de pensamentos o invadiram menos. Seria ele culpado? Mas então surgiu uma notificação. Arte externa aprimorada. O protagonista se levantou e disse que o homem havia morrido, mas o nível aumentou. Um sorriso insano surgiu em seu rosto. Ele levou as mãos ao rosto e começou a rir intensamente. Ao ver a mensagem, Shinon instintivamente entendeu o que precisava fazer. Abriu o livro de cultivo e elevou seu nível para poder voltar ao seu mundo. Muitas espadas caíram em sangue, ele precisava atingir o nível máximo. Agora, com cabelos longos, ele estava de pé, sorrindo, flertando com a próxima vítima. Um homem de vermelho corria em sua direção com olhos apavorados, chamando-o de líder do culto demoníaco. O herói já era a espada suprema do imperador naquela época. Com um sorriso, segurou a lâmina contra o pescoço do homem derrotado. Perguntou se ele era o líder da geração atual. O homem, ajoelhado, em pânico, chamou-o de patrono. Então o protagonista começou a dobrar os dedos e disse que aquela era a 8ª geração e que os que ele matou eram da 6ª ou 7ª. Jogou a cabeça para trás e sorriu, dizendo que estava orgulhoso deles, pois voltavam para enfrentá-lo a cada segundo, há décadas. De repente, um clarão azul voou em direção à cabeça do líder. Shinon cortou-a e disse que foi divertido. Todos gritaram horrorizados. O jovem desviou da lâmina e gritou que ele era o arauto do diabo, mas o reencarnado desviou com facilidade e perguntou se um seguidor de um culto demoníaco deveria dizer algo assim. O jovem prodígio foi agarrado pelo rosto. O assassino começou a liberar energia pelas mãos e, sorrindo, disse que admirava sua coragem. As veias e o corpo do menino incharam. Com a energia fluindo, ele percebeu com horror que seu corpo não obedecia mais. Voou pelos ares. Atrás do herói, colunas de sangue se erguiam. O homem retirou
retirou a mão e disse que poderiam passar anos ou décadas que não importavam. Os imperadores se afastaram lentamente, apavorados, dizendo para ele voltar, aprender as novas artes demoníacas e então entretê-los. Deixaram-no cercado de cadáveres, sozinho, dizendo que agora ele era o novo líder do culto. O herói atirou a espada contra a pedra e disse que nem mesmo o novo líder era bom o bastante. Encostou-se no tronco de uma árvore e se perguntou como poderia se divertir. Agora, com os cabelos longos, entrelaçou as mãos atrás da cabeça. Fechou os olhos com um olhar arrogante e pensou se deveria criar uma seita com mestres supremos das artes marciais sombrias. E se perguntou por que tudo era tão entediante. Mas então algo estranho apareceu diante de seus olhos. Olhando para a lua, pensou que vivia essa vida monótona há 140 anos. Lembrando o passado, todos os rostos estavam riscados. Pensou que tanto tempo tornava tudo entediante. Seu único desejo agora era ver a morte do mundo. Já não conseguia se lembrar dos rostos de sua família. O céu nunca existiu para ele, e todos os dias viveu como se estivesse no inferno. Havia melancolia nos olhos de Shinon. Pensou, já chega, está na hora de acabar. Mas então, uma notificação apareceu, surpreendendo-o. Estavam escritas as características e os parabéns por atingir o nível máximo. Os requisitos haviam sido cumpridos. As restrições foram removidas, e agora ele poderia retornar à Terra. O homem de cabelos longos não demonstrou emoção. Perguntou por que isso aconteceu. Depois de tantos anos, segurou a cabeça e começou a rir, pensando que agora sentiam pena dele justo, agora que ele havia desistido. Mas então, o fogo voltou aos seus olhos. Com um olhar ameaçador e um sorriso, perguntou, estão me desprezando. A ascensão divina começou. Energia começou a cercá-lo. Ele perguntou se isso significava que havia atingido o nível divino. Disse que era estranho. No começo, sem expressão, declarou que deveria se libertar dos desejos terrenos, pois agora era uma divindade. Se perguntou se algum dia em sua vida havia sentido tantas emoções. Os rostos, sem forma de sua família, surgiram em sua memória. Pensou que talvez já estivessem mortos. Já fazia tanto tempo. E ele, há muito perdera o desejo de voltar ao seu mundo. Seu coração estava consumido por vingança, menos era tudo o que lhe restava. Logo após, uma nova notificação apareceu, oferecendo-lhe a chance de retornar ao seu mundo. O protagonista liberou ondas de energia imensa e declarou que mataria quem fez aquilo com ele. Fragmentos de terra voaram. E ele imediatamente repetiu, eu vou matá-lo. Ele repetia isso enquanto ficava no fluxo da transição astral. A esfera que bloqueava sua visão o envolveu. Seus olhos brilharam. A esfera começou a espalhar terra e pedra. E Shinon declarou que quem quer que fosse, ele o mataria pessoalmente. Um pilar surgiu acima da paisagem. Um clarão repentino iluminou tudo. Um imenso pilar de energia ergueu-se no centro da floresta. O homem de cabelos longos começou a se desfazer e pensou sobre seu título e o fato de estar ali há 140 anos. O fluxo de energia se estendia para o céu e o momento de retornar à Terra finalmente havia chegado. Era 2011 na Terra, mesmo antes do acidente. A deusa se dirigiu a todos e disse que o dia em que os pesadelos se tornariam realidade já estava próximo. Um portal verde vindo do vazio se abriu. Uma mulher bela juntou as mãos e declarou que a humanidade precisava evoluir. Muitos olhos observavam pela fenda e ela continuou dizendo que aquilo era uma ordem para combater o pesadelo. Um enorme demônio rugia sobre seu próprio exército e a deusa prosseguiu, dizendo para não perderem as bênçãos que lhes foram concedidas. De algum lugar em um mundo paralelo, alguém disse que finalmente havia começado. Um homem acorrentado sorriu e disse que devia estar esperando por aquilo. Em 2025, na Coreia, na masmorra do Lobo Vermelho, alguém preparava uma flecha. Carregando-a com mana, uma garota de cabelos escuros puxava a corda do arco com os dentes cerrados. Uma matilha de lobos perseguia o homem. Um dos lobos abriu a boca e exalou um hálito pútrido, mas a garota conseguiu atirar, usando a habilidade do arqueiro. O homem em fuga se virou e viu vários monstros derrotados. Ela segurava o barco com os dentes cerrados, e todos a chamaram imediatamente. Ela desceu do alto e disse que estava aliviada por não ter chegado tarde demais, pedindo que saíssem rápido. O homem resgatado sorriu para ela, mas um monstro restante o mordeu por trás e dilacerou seu ombro. A comandante se virou e gritou para ele fugir, horrorizada. Ele caiu morto no chão. Sua mão tremia. Quase toda a equipe foi exterminada pelos monstros. Muitos agonizavam, enquanto as feras o sinalizavam. A garota de cabelos escuros se protegeu com a mão e pensou que tudo estava perdido, que aqueles lobos não tinham fim. Seu arco estava prestes a se quebrar e ela pensava que logo se juntaria aos criadores. Nesse instante, os monstros correram em sua direção, mas então se ouviu um farfalhar distante, na grama. Um dos membros da equipe fugia floresta adentro, abandonando os outros. A comandante tentou chamá-lo, mas logo notou que o inimigo se aproximava e, rangendo os dentes, os chamou de canalhas irritantes enquanto preparava outra flecha. A garota os fitava com nojo, se perguntando, e se isso continuar? O desertor franziu a testa
floresta e amaldiçoou em pensamento, achando que havia sido descuidado. Observando seus companheiros sendo devorados vivos, pensou que se meter com uma equipe de fracotes não era seu objetivo e que, se ficasse mais, acabaria morrendo junto. Mas então uma onda de energia surgiu à sua frente e o homem pensou que finalmente tinha conseguido. Uma flecha voou em alta velocidade, sua ponta cintilando. O projétil atingiu o chão bem à sua frente. Ele se virou, praguejou sem entender quem tinha feito aquilo e viu sua comandante. Ela segurava o ombro, com expressão selvagem, e perguntou para onde ele pensava que estava indo. O rapaz levantou as mãos e tentou dizer que estava feliz por vê-la viva, tentando enganá-la, mas ela o agarrou pelo colarinho e o ergueu. A garota de cabelos escuros o soltou e disse de forma ameaçadora que já o havia alertado. O campo de batalha era perigoso. Lágrimas escorriam por seus olhos. Ela disse que por culpa da incompetência dele, toda a equipe havia morrido. Mas o rapaz apenas cerrou os dentes, estalou a língua e afastou a mão dela com um tapa. Com um olhar insolente, insultou-a, dizendo que pelo menos ele sairia vivo. A garota de cabelos longos o encarou com o mesmo desprezo e disse que ele tinha razão. Ela se virou e começou a se afastar, dizendo que era perda de tempo discutir com um lixo como ele e que ele podia voltar, mesmo que o pai dele o protegesse. O rosto de Al estava cheio de nojo e ela afirmou que veria se alguém fecharia os olhos para aquele incidente. Ao retornarem para a guilda, os olhos do fujão estavam tomados de raiva. A garota se virou ao ouvir-o chamá-la por trás. Ele se aproximou e usou a habilidade do lutador esmagador de pedras. O homem insolente ergueu o punho, carregando-o com mana, e cerrou os dentes. A garota levou um soco no peito, voando vários metros e perdendo as forças. A irmã do herói bateu com as costas em uma árvore e soltou um suspiro forte. O lutador se aproximou, puxando-a pelos cabelos, perguntou com quem ela achava que estava falando. Disse que ela nem sequer aprendera o básico e, sorrindo de forma vil, afirmou que só porque todos a admiravam, ela não devia pensar que era especial. Com desgosto, ele perguntou se ela queria que todos soubessem quem ela realmente era. Juhan sorriu ainda mais, dizendo que ao focar nos próprios feitos, ela se tornou um obstáculo. Por causa disso, o líder falhou, o ataque ao calabouço fracassou e a equipe inteira foi destruída. Aquele canalha levantou a mão cheia de energia maligna e perguntou se tudo aquilo não era exatamente como ele havia dito. A garota estava completamente sem forças e mal conseguia abrir os olhos. O homem de olhos vermelhos ergueu o punho e disse com um sorriso que estava grato por seus esforços. Mas então, um pilar de relâmpago caiu do céu. O impacto foi ensurdecedor. Feixes de energia se uniram, liberando partículas no ar. O golpe atingiu bem atrás do vilão, rachando o solo. Um homem em trajes tradicionais apareceu entre a poeira. O herói finalmente havia retornado à Terra.